Nessa noite nós vamos trazer uma palavra dentro de uma série nova que nós começamos na semana passada. Nós começamos a estudar o livro de Salmos, não vamos estudar o livro de Salmos inteiro, até porque senão a gente passaria aqui uns 3 anos só estudando Salmos, né? São 150 capítulos, só o 119 a gente passaria aqui talvez uns 6 meses estudando, que é o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 119. Nós vamos estudar os Salmos, mas pensando em alguns temas, alguns salmos temáticos. Semana passada nós vimos sobre o culto a Deus, o culto que Deus requer de nós, como nós devemos cultuar o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre restauração. Nós vamos ver sobre o Salmo 126 e vamos estudar o Salmo da Restauração. Esse é um salmo que fala sobre restauração que vem do Senhor e sobre alegria. Então é um salmo que nos traz essa mensagem da restauração que Deus pode fazer na vida de alguém, trazendo de volta a alegria perdida por alguma razão. Mas eu queria ler primeiro o texto com vocês, antes de nós nos aprofundarmos no texto e na mensagem aqui. Salmo 126, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, acompanhem com atenção. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nós vamos olhar nas Escrituras e vamos perceber que o nosso Deus é um Deus que pode nos restaurar. A Bíblia fala de um Deus que criou todas as coisas, mas de um Deus também que é capaz de restaurar aquilo que Ele criou e que por alguma razão, por um sofrimento, por um pecado, por uma situação da vida, tem o seu viver danificado. Eu gosto de assistir um programa de TV, ou pelo menos de assistir mais vezes no passado, que se chama Mestres da Restauração, que passa no canal History Channel. E esse seriado, esse programa fala de uma equipe de restauradores, uma equipe muito bem treinada, muito capaz, que faz restauração de objetos. Então eu já vi restaurando várias coisas que chegaram detonadas ali na oficina. Já vi batedeira destruída, já vi motos que chegam ali faltando peças, há muito tempo sem usar, e então é feito ali uma restauração, carros, dentre outros objetos. E é interessante, né, porque sempre quando chega um objeto velho, ou quebrado, danificado ali na oficina, é mostrado um antes e um depois. É mostrado um antes, tudo ali destruído, e um depois daquele objeto, daquela coisa passar pela restauração, pelo processo de restauração. E aí mostra então a satisfação do cliente, a alegria do cliente em ver o seu objeto ali restaurado. Se existem mestres da restauração de coisas, de objetos, de coisas materiais, por outro lado, só existe um mestre supremo de restauração de vidas. Restaurar objetos, existem muitos que podem fazer isso. Talvez haja um ou outro aqui que faça algum tipo de restauração, trabalhe com isso. Mas só existe alguém, só existe um ser no universo que é capaz de restaurar vidas de pessoas. Vidas que foram afetadas pelo sofrimento. Vidas que foram afetadas pelo pecado e carregam consigo o estigma da culpa,
da dor, das consequências do pecado, vidas que foram escravizadas pelo diabo e vidas que foram maltratadas pelo maligno. O Senhor é capaz de pegar um ser humano destruído, danificado e restaurar. Sabe por quê? Porque Ele é o mestre supremo da restauração. Quem sabe você está aqui nessa noite e por dentro o seu coração está quebrado. Quem sabe você tem vindo aqui em nossa comunidade e você está abatido. Você está vivendo uma situação difícil. Você é um pecador arrependido que busca a graça e a misericórdia de Deus. A boa notícia do Evangelho é que existe um Deus que pode te restaurar. É sobre isso que o Salmo 126 nos diz. Em primeiro lugar, nós vamos ver um exemplo de que Deus ele pode restaurar poderosamente vidas. Nós vamos observar nos versículos iniciais do Salmo 126 sobre um Deus que é mestre da restauração. Nós vamos fazer uma recapitulação da história um pouco do Antigo Testamento, para que a gente possa entender o contexto do Salmo 126. Se a gente entender melhor o contexto do Salmo 126, nós vamos entender melhor o que Deus faz na restauração de vidas, o que Deus pode fazer. Nós vamos ver que o Salmo 126, ele narra a história, um fato histórico, de uma restauração que Deus fez no passado, na vida do povo dele, do Antigo Testamento, do povo judeu. E nós precisamos então recapitular, relembrar um pouco da história do povo de Deus, o povo do Antigo Testamento, até chegarmos nesse momento do Salmo 126. Você deve saber, pelo menos aqueles que têm vindo à igreja ou têm lido a palavra do Senhor, que o povo de Deus no Antigo Testamento começa com Abraão, e esse povo, por uma série de razões, vai para o Egito e fica 450 anos escravizado no Egito. Você vê isso no livro de Êxodo. Então Deus ouve o clamor do seu povo, que estava aflito no Egito, e levanta um libertador. Qual é o nome desse libertador? Moisés. Moisés, então, usado poderosamente por Deus, ele é aquele que lidera a nação de Israel para sair do cativeiro egípcio. Então o povo faz ali uma trajetória passando pelo Mar Vermelho, Deus abre aquelas águas de uma maneira incrível, miraculosa, e aí esse povo vai para o deserto, onde fica 40 anos ali peregrinando no deserto, e Deus sustentando esse povo dia a dia. Chega então, finalmente, já com Josué, o substituto de Moisés, o momento do povo de Israel entrar na terra prometida. Você pode encontrar isso no livro de Josué. Então ali o povo entra na terra prometida, Canaã, e liderado por Josué, as 12 tribos de Israel ocupam os seus territórios. Passado um tempo, vem os juízes que lideram Israel, aí vem os reis de Israel, Davi, antes Saul e depois Salomão, depois vem outros reis que causam uma divisão no reinado de Israel. Fica o reino do norte, com 10 tribos de Israel, e o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. A tribo do sul ficou conhecida como Judá. E o reino do norte, porque pecou contra Deus e não se arrependeu, se voltou para os ídolos e não mais se arrependeu dos seus pecados e não mais retornou ao Senhor. O Senhor então enviou a Síria, que dizimou o reino do norte. Ficou só o reino do sul, Judá. E o reino do sul também, apesar de ter se mantido mais fiel do que o reino do norte, chegou um momento que Judá começou também a se desviar dos caminhos do Senhor.
a praticar abominações, pecados que Deus, ele abominava. E começou também a praticar idolatria. Deus começou no seu amor e graça e misericórdia e paciência enviar os profetas, Jeremias e outros profetas, chamando o povo ao arrependimento. Mas o povo não dava ouvidos aos profetas. O povo dava ouvidos a quem? Aos falsos profetas. Então Deus enviou a Babilônia, com Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a Babilônia invadiu Jerusalém, que era a capital de Judá, o reino do sul, e destruiu Jerusalém. Deus é um Deus que disciplina, que corrige o seu povo que anda na rebeldia e não se arrepende. Disciplina para trazer esse povo de volta para Ele, para o povo acordar e retornar ao Senhor. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade com seu exército Jerusalém, destrói os muros de Jerusalém, as casas e o templo de Jerusalém, onde era o centro da adoração do judeu no Antigo Testamento. E mais, leva esse povo de Jerusalém cativo, escravizado para a Babilônia, muito longe dali. E esse povo ficou ali 70 anos, escravizado, exilado na Babilônia. Deus é que determinou que seriam 70 anos, e que no final dos 70 anos, Deus faria com que o povo retornasse para Jerusalém. E depois de 70 anos, Deus, então ele levantou um homem chamado Ciro, o persa, um grande imperador, e ele, liderando os exércitos da Pérsia, invadiu a Babilônia e conquistou a Babilônia. E de uma maneira miraculosa que os historiadores não sabem explicar, Ciro escreveu um decreto liberando o povo judeu para retornar para Jerusalém, no ano 536 a.C. Então o povo retorna para Jerusalém depois dos 70 anos cativos, ali os judeus na Babilônia. E foi exatamente nesse momento em que o povo está retornando para Jerusalém, voltando para sua terra natal depois de 70 anos, que esse salmo foi escrito. Foi nessa época, foi nessa ocasião, esse é o contexto, o retorno do povo do Senhor no Antigo Testamento, à sua terra, Sião ou Jerusalém. Sião é o mesmo lugar que é Jerusalém. Jerusalém foi edificada, construída no Monte de Sião, ali no território da Palestina. E provavelmente esse salmo foi escrito então por Esdras, que foi um dos líderes espirituais do povo judeu, que retornou, saindo da Babilônia até Jerusalém. E o Salmo, então, 126, ressalta a comemoração do povo de Deus por essa libertação. O povo, então, agora está retornando para Jerusalém, comemorando a restauração de Judá como nação. Por isso o salmista, ele diz, quando o Senhor nos trouxe cativos de volta a Sião, eles estavam na Babilônia, mas o Senhor restaurou Judá como nação, libertando Judá, o povo dele, do cativeiro babilônico. E eles agora estavam voltando para Sião, para Jerusalém. Na versão revista e atualizada do Almeida, esse mesmo versículo diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Interessante que na Babilônia, quando o povo estava ali preso, o povo estava lamentando, chorando, triste, exilado. Não havia no povo motivo de se alegrar, de cantar. O Salmo 137, ele fala dessa situação de Judá que estava em Jerusalém, em Sião, mas que foi levado cativo para a Babilônia. Nós podemos ver aí
que esse salmo ele foi escrito justamente antes do Salmo 126, do contexto. Esse Salmo 137 foi escrito quando o povo estava na Babilônia, ainda preso. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião ou de Jerusalém, da terra do povo do Senhor. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Enquanto o povo estava no exílio na Babilônia, havia neles saudades da sua terra natal. Imagina você, um exército inimigo entra aqui no Brasil e nos leva embora para uma terra distante, estrangeira, e a gente fica muito tempo longe da nossa casa, da nossa cidade, das pessoas que nós amamos. Vem a saudade, tristeza. E era isso que tinha dentro do coração do povo, enquanto esse povo estava ali forçadamente cativo na Babilônia. Eles não queriam tocar o violão ou a harpa deles lá. Eles sentavam juntos ao rio, ou aos rios da Babilônia, às margens do rio, e choravam. Era um tempo de chorar a Babilônia, de decepção, de tristeza. Mas o Salmo 126 fala de quando o Senhor livrou o povo de Babilônia e fez o povo retornar para Sião, para Jerusalém. O salmista ele diz que o Senhor inverteu a sorte do seu povo, transformou o cativeiro em liberdade, a tristeza em alegria, as lágrimas em risos. Quando o salmista usa a palavra sorte, que o Senhor restaurou a sorte de Sião ou de Jerusalém, fazendo o povo retornar para aquela cidade, não é sorte no sentido que a gente usa hoje em dia. Aquela sorte no amor, sorte do time de futebol. É a ideia de que Deus mudou a condição, Deus derramou o seu favor, a sua graça, Deus interveio em favor do seu povo, mudando a condição do seu povo, de triste, abatido, chorando, lamentando, escravizado na Babilônia, agora numa condição de alegria, de louvor, de cânticos, de liberdade, de júbilo, diz o texto. O salmista, no Salmo 126, diz que quando o Senhor libertou o seu povo, Sião, eles quase que não acreditavam. Eles diziam: parece um sonho aqui no final. Parece que a gente está sonhando. Talvez se fosse aqui no Brasil, a gente, estando naquela mesma situação, a gente diria o seguinte: olha, isso parece bom demais para ser verdade. Ou então nós diríamos o seguinte: olha, me belisca aí para eu ver se eu não estou dormindo, se eu não estou sonhando, se isso é mesmo verdade o que está acontecendo com a gente. A gente está mesmo em Jerusalém, a gente saiu da Babilônia e voltamos para a nossa terra. Sim, voltamos. Ah, isso parece um sonho. Talvez imaginem você brasileiro, brasileira, daqui uns 2 anos, estamos em 2018, 2020, pensa lá, 2 anos para frente, você no mesmo Brasil, mas você olhar para o cenário brasileiro e você vê um país mais justo, país sem corrupção ou quase sem nenhuma corrupção, com emprego para quase todo mundo. Hoje a taxa de desemprego é alarmante, 14 milhões desempregados, mas imagine daqui 2 anos tudo isso revertido. Imagina daqui 2 anos um país seguro. Você vai viajar para o Rio de Janeiro, você vai para a praia, você vai com a carteira na mão e olhando no WhatsApp, o celular de última geração, sem medo de ser roubado. Você fala: isso aqui é o Brasil? Aí você vai para a saúde, você precisa de atendimento hospitalar, não tem fila nenhuma, é uma maravilha, não falta remédio. O idoso chega lá, ele é tratado com dignidade, as crianças chegam, não tem fila para as crianças, são bem atendidas.
a educação funcionando 100%, com excelência no ensino, e aí a gente faz a comparação, comparando esse futuro com o passado. E a gente fala assim, isso aqui é o Brasil? A gente não está sonhando. Será que eu não estou num sonho? Me belisca aí para ver se eu não estou sonhando. Será que eu não fui trasladado sem perceber para a Suíça? Será que eu não estou, sei lá, em algum país europeu muito rico? Será que eu não estou em Dubai? Eu estou achando que eu estou no Brasil? Não, você está no Brasil. Nossa, isso parece um sonho comparado ao que a gente vivia. Que Deus faça isso no nosso país. Mas a gente vai imaginar dessa forma ou não? Parece um sonho. De uma maneira muito pequena, a gente poderia comparar esse cenário que eu disse com aquilo que o povo de Judá estava vivendo no Salmo 126. É lógico que o drama deles era muito maior. Eles estavam cativos, eles estavam presos 70 anos, e agora eles estavam retornando. Parecia um sonho para eles. Deus estava fazendo algo impressionante na vida daquele povo. No versículo 2, eles vão descrevendo a alegria deles, dizendo o seguinte: a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Como que eles estavam na Babilônia, no Salmo 137? Eles queriam cantar, louvar. Eles penduraram a harpa, eles choravam nas margens dos rios da Babilônia, mas agora Deus restaurou Judá como nação, eles estão cheios de alegria, a boca deles está sorrindo, eles estão com um canto na boca deles, um canto de louvor. Até mesmo as nações vizinhas a Judá, vendo aquele povo retornando à sua terra, faz esse comentário. Até as outras nações se dizia: o Senhor fez grandes coisas por esse povo. As nações estavam sendo espectadoras ali daquilo que o Senhor havia feito em Judá. Judá era o participante das bênçãos, os vizinhos eram os espectadores. Você pode ser espectador das bênçãos de Deus, ou você pode ser participante. Você deve fazer parte do povo da aliança e ser participante das bênçãos em Cristo Jesus, não apenas observar. E aquele povo então estava sendo participante de uma grande obra de restauração de Deus. E no versículo 3, a própria nação de Judá disse em gratidão, em louvor: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles olham para a situação deles atual, compara com a que eles tinham no passado não distante. E eles falam assim: Deus agiu com grande poder. Só Deus para fazer isso. E eles então irrompem num louvor, num brado, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor estava restaurando Judá como nação. Talvez nós poderíamos pedir aqui para algumas pessoas voluntariamente se levantarem e fazerem coro com esse versículo. Quem sabe você vivenciou na sua vida, em alguma situação, talvez há pouco tempo ou há mais tempo atrás, um momento em que Deus agiu com poder na sua vida e você foi restaurado. Talvez o seu casamento, que estava danificado, destruído. Talvez a sua alegria. Hoje você é uma nova pessoa porque Deus interveio no momento difícil da sua vida. E você poderia se levantar aí e fazer parte do coral do Salmo 126, dizendo: sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Porque Deus é um Deus de restauração, Deus é um Deus de libertação, Deus é um Deus de transformação, um Deus de salvação. Sua vida precisa de restauração. Olha para esse texto. Esse texto apresenta um Deus que é mestre da restauração. Capaz de restaurar vidas, famílias e também nações, como fez nesse texto. Hoje você pode estar vivendo, quem sabe, as dores, entre aspas, da Babilônia,
Quem sabe você se assemelha ao povo de Deus enquanto estava na Babilônia, uma situação difícil. Você pendurou ali, não a harpa, né, mas o violão, o instrumento, se você toca e você não quer nem pegar para louvar o Senhor. Mas Deus, Ele pode restaurar a sua vida e trazer para o seu coração, ao invés do lamento da Babilônia, o cântico de Sião, o cântico de alegria da restauração. Amém? Deus pode restaurar o seu filho, seu casamento, sua vida espiritual, a sua alegria, trazer nos seus lábios o cântico da restauração. E caso você tenha recebido algum grande livramento, que você louve mesmo e agradeça ao Senhor, como esse salmo diz. Nós vimos até aqui então que Deus ele é capaz de restaurar. Ele restaurou Judá, que estava cativo ali na Babilônia, restaurou aquele povo como nação, fazendo o povo retornar para a sua terra natal, livrando o seu povo de um império maligno. Mas a pergunta é a seguinte agora, pensando em questões mais práticas. Se você está precisando de restauração na sua vida, como de uma maneira prática nós podemos ter restauração? Essa restauração de Deus na nossa vida. Eu creio que esse texto dá algumas orientações, algumas dicas para nós. Em primeiro lugar, como nós podemos ter restauração ou receber essa restauração de Deus, se é que precisamos dela? Nós precisamos confiar que a restauração é possível e que ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Se você precisa de restauração e quer restauração na sua vida, você precisa confiar que a restauração é possível. E talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo os escombros assim, vendo ruínas. Você fala, será? Não, é possível. Mas nós precisamos confiar que é possível e que essa restauração é obra de Deus na nossa vida. Ele pode todas as coisas. A restauração é possível quando nós cremos que Deus pode fazer de tudo e perfeitamente restaurar, transformar, livrar, inverter a sorte de cada um de nós, a situação da nossa vida. E uma forma prática de nós demonstrarmos confiança no Senhor, sabe de que maneira é? Dobrando o nosso joelho e orando a Deus. A maneira prática de demonstrarmos que estamos dependendo de Deus para a restauração da nossa vida, da nossa família, do casamento, da nossa vida espiritual, de alguma situação no meu viver que está quebrado, é orando, é buscando, é invocando o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós demonstramos que estamos dependendo da intervenção, do agir, da graça de Deus. Estamos confiando nele para a restauração do nosso viver. É o que nós vemos no Salmo 126, no versículo 4. O salmista, ele faz uma oração. Nós estamos pensando em restauração e o salmista, ele ora a Deus dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor. Restaura essa situação, restaura essa condição, restaura a minha vida, restaura esse cenário, como as torrentes do deserto do Neguebe. A situação aqui do Salmo 126 parece um pouco contraditória, esse versículo com o que a gente já viu anteriormente. A gente viu que o Senhor restaurou a sorte de Judá. Os versículos de 1 a 3 falam sobre isso. Como que o salmista, ele ora ainda pedindo, Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. É que quando Judá, o povo de Deus, retornou para Jerusalém, Deus restaurou o povo como nação, fazendo o povo voltar para a sua terra. Mas quando o povo chegou em Jerusalém, como estava Jerusalém? Está destruída. Os muros estavam destruídos, não tinha proteção contra os inimigos. As casas estavam queimadas, destruídas, porque o exército de Nabucodonosor, 70 anos antes, tinha invadido ali.
O templo de Deus, o templo de Jerusalém, o verdadeiro templo de Jerusalém, ficava em Jerusalém, não em São Paulo, e ele estava destruído, porque a Babilônia pilhou o templo e levou os tesouros do templo para a Babilônia. Eles precisavam reconstruir o templo, que era o centro da adoração de Deus para o povo judeu. Havia muito trabalho. Então eles oram: Senhor, eu sei que o Senhor já nos restaurou como nação, permitindo a gente voltar, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Restaura por completo, Deus. Ajuda-nos nessa restauração da cidade, das famílias, do templo, dos muros. Ajuda-nos, ó Deus, transforma essa realidade. Haja, Senhor, na nossa vida. Venha de novo em nosso favor. A cidade está em ruínas, Deus, mas restaura. Jerusalém parece um deserto, Deus, mas restaura a nossa sorte, como as torrentes do deserto do Negueb. Era um desafio muito grande reconstruir a vida ali em Jerusalém. Jerusalém parecia um grande deserto. Por isso o salmista ele usa agora uma figura de linguagem. Ele fala do deserto do Negueb e das torrentes do Negueb. Ó Deus, transforma essa realidade como acontece no deserto do Negueb, com as torrentes que brotam ali. O salmista está falando de um fenômeno da natureza que acontece praticamente todo ano no território de Israel. Um fenômeno que trazia transformação total no deserto, chamado Negueb, que ficava ao sul de Israel. O Negueb é um deserto extremamente árido, seco, infértil, mas que na época das grandes chuvas, uma época curta na Palestina, uma grande transformação ocorre nesse deserto. Aí é uma foto, uma imagem de uma parte ali do deserto do Negueb. Quem passa no Negueb na estação da seca vê esse cenário. Solo rachado, solo improdutivo, sem água, sequidão, sem vida, lugar morto. Mas quem passa ali depois do período das chuvas e das torrentes que brotam ali, vê um outro cenário, um campo florido, totalmente diferente. Há uma transformação, há uma restauração de tudo ali. Torrentes, essa palavra significa, não é fio de água, mas são volumes grandes de águas, rios que formam no deserto, inundações, cachoeiras no deserto. E essas torrentes no Negueb, quem está aqui embaixo, aqui é o Negueb, aqui é as montanhas que cercam o Negueb, e aqui é uma região muito baixa, é uma das regiões mais baixas da terra, é uma região próxima ao Mar Morto. Então, quem passa aqui embaixo no deserto, às vezes tem que tomar cuidado porque as torrentes vêm de surpresa. E se você não está atento, elas te pegam e arrastam você embora. Sabe, quem mora em São Paulo, na época de janeiro, as inundações, se bobear, leva embora, né? Só que ali dá para você perceber porque chove torrencialmente em São Paulo no período de janeiro. Ali não, você está andando, está tudo o céu aberto, de repente vem uma enxurrada e pode te pegar. Dizem aí pessoas, né, testemunhos ali que até estradas, muitas vezes as torrentes destroem, de tão fortes. Isso porque chove lá em cima, nas montanhas, e essa água vai escorrendo, escorrendo por túneis, vãos, e vão formando cachoeiras, e elas vão chegando então com muita força no deserto, de uma maneira surpreendente, incontrolável, e transformando tudo, por completo, o cenário. Melhor do que eu falar, nós vamos assistir o que é a torrente, o que são as torrentes no Negueb, e para a gente entender melhor o texto, para a gente poder aplicar melhor. Prestem atenção, pedir para apagar aqui as luzes, por favor, e passar o filme, o vídeo.
O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes. Escutem a água chegando no deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Aqui é o início, ainda é café com leite essa torrente. Vocês vão ver o que vai se transformar isso. Mas é a água correndo, o rio aparecendo no deserto. Isso se torna uma atração turística ali na Palestina. Sai daí, cachorro. Essas águas vão correndo e vão caindo até chegar lá embaixo, nas regiões mais desérticas. Talvez você veja aqui nessa noite seu coração parecido com um solo rachado, seco, sem alegria talvez. Olha para essas imagens, algo bíblico. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Esse é o Negueb depois das torrentes. Lugar seco, árido, sem vida, que é totalmente transformado. Faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Quem sabe a sua oração nessa noite tem que ser essa. Transforma, Deus. Restaura a minha sorte, a minha vida, como as torrentes do Negueb. Hoje talvez esteja seco, mas Deus, de uma maneira surpreendente e graciosamente, Ele pode transformar esse cenário. Nós podemos sim passar por momentos difíceis, áridos, mas quando nós confiamos em Deus, Deus Ele pode nos restaurar. Nós poderíamos essa noite cantar aquela música que diz, do cantor cristão, do Inário Batista: chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor, tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos nos céus, chuvas de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuvas, rogamos a Deus. Deus, manda as tuas chuvas de bênçãos para nós, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Primeira coisa para a restauração, você precisa se voltar para Deus. Só Ele é que pode fazer isso. Ele é o mestre da restauração. E por último, além de você orar e confiar em Deus, e crer que Deus Ele pode fazer como Ele faz no Negueb,
trazendo um novo tempo, uma nova realidade para o seu casamento, para a sua vida espiritual, para a sua vida interior. Você também deve confiar e semear atitudes novas e transformadoras. Enquanto você confia, você faz sua parte. Existem coisas que Deus vai fazer, mas existem coisas que eu preciso fazer, para que haja, de fato, restauração em alguma área que precisa na minha vida. Vejam só o que diz o salmista: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Como eu disse, os judeus estavam voltando para Jerusalém, eles precisavam reconstruir a cidade, e eles precisavam reconstruir as condições básicas para se viver. Eles precisavam comer, então eles precisavam restabelecer a lavoura. Além de reconstruir as casas, os muros de Jerusalém, o templo, eles tinham que refazer a lavoura, eles tinham que ir para o campo, eles tinham que semear, se eles quisessem colher e ter com que se manter. E seria difícil, seria duro, eles tinham que reconstruir a cidade inteira, e ainda reconstruir ali, refazer a lavoura. Neemias, que é um livro que tem no Antigo Testamento, e Esdras, fala da dificuldade do povo para reconstruir a cidade. Inimigos querendo invadir o tempo todo, tanto é que eles refaziam o muro de Jerusalém com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. Então, construindo aqui e defendendo o território com a outra mão. Era difícil. Mas eles oram confiando em Deus, buscando força em Deus, e ao mesmo tempo eles se dispõem a fazer a parte deles. Eles sabiam que não ia ser fácil, que talvez eles iriam chorar, que lágrimas iriam rolar no rosto deles, porque o trabalho era pesado, era sacrificial. Sabe, quando você chega talvez no seu trabalho, e você olha para um negócio muito difícil, você olha para aquilo, você não sabe se você trabalha, se você chora. Nossa, eu estou com vontade de chorar aqui, sair correndo, né, diante desse trabalho. Era mais ou menos isso. Quer dizer, bem pior. Mas eles tinham que fazer a parte deles. E eles decidem fazer a parte deles. Semeando, mesmo que com lágrimas, chorando, eles tinham que fazer aquilo que cabia a eles. O problema, às vezes, de pessoas que não são restauradas em seus casamentos, em suas vidas espirituais, em tantas áreas aí da vida, é que as pessoas muitas vezes ficam apenas no choro. E chorar é importante, a Bíblia fala sobre o choro, alivia, mas tem algo muito além de chorar. Tem o tempo de chorar, talvez com mais intensidade, mas tem um momento que a gente precisa se levantar na graça de Deus, com o bom ânimo de Deus e fazer a nossa parte. Se a gente quer ver coisas mudando na nossa vida. Ou às vezes a gente gosta só de orar, sem ação. Mas a própria palavra diz oração. Então, você ora com ação. É errado você fazer as coisas sem oração, mas também é errado você só orar sem ação. Então a minha parte eu preciso fazer. E semear aí para nós significa semear atitudes, escolhas, decisões, atitudes transformadoras, obedientes à palavra do Senhor, confiando que Deus vai agindo na minha vida. Eu vou fazendo a minha parte, segundo aquilo que Ele diz para mim, eu vou semeando novas atitudes, crendo que eu vou colher um novo tempo, um casamento restaurado, uma vida transformada, liberta. Alguns exemplos aqui rapidinho para nós terminarmos. Se alguém busca a restauração do seu casamento, você deve confiar em Deus, crer que para Deus é possível. As torrentes do Negueb trazem restauração para o deserto, e a graça de Deus pode trazer restauração para o seu casamento. Mas tem coisas que Deus vai exigir de você, que é você que vai ter que fazer.
talvez você vai ter que perdoar. Essa é a sua parte. Você quer o seu casamento de volta, restaurado? Talvez você precisa de perdão. Ou talvez você precisa pedir perdão. Ou quem sabe você precisa mudar o seu comportamento com o seu cônjuge. Tratar o seu cônjuge melhor, com respeito. Quem sabe você precisa resgatar algumas atitudes que se perderam no decorrer do tempo. Vieram os filhos, e o foco ficou nos filhos, e se esqueceu do cônjuge. Então precisa resgatar romantismo, precisa resgatar algumas coisas que foram sepultadas no passado. Isso é você que tem que fazer. É olhar para as Escrituras, para aquilo que Deus diz, o que é ser um marido, e colocar em prática. O que é ser uma esposa sábia, segundo o coração de Deus, e pôr em prática. Ah, mas vai ser difícil, o casamento não está bem, eu vou chorar. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. É o processo. Eu semeio, Deus abençoa e Deus me dá uma colheita boa. A restauração vem. Quantas pessoas oram para Deus restaurar as finanças, mas muitas vezes não movem uma palha para colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Às vezes não querem, por exemplo, fazer algo básico que o livro de Provérbios fala, para a gente ser bons mordomos dos recursos que Deus nos dá. Tudo é de Deus. E às vezes a gente vai gastando atabalhoadamente, de uma maneira irresponsável. A gente não quer economizar no momento difícil. E não quer abrir mão de alguns privilégios por um tempo até a poeira baixar, para que a gente volte a respirar e volte a recuperar a saúde financeira. Às vezes a gente é como os políticos no Brasil, ou a maioria dos políticos. Político, a maioria deles, a gente está passando uma crise violenta, e eles não querem cortar os privilégios deles. Eles querem gastar mais. E às vezes a gente faz a mesma coisa, só que dentro de casa. A gente não quer cortar uma coisa que é supérflua para um momento, para aquele momento de crise passar. Deus vai abençoando e aquele momento passa. Quantos esperam que a sua alegria seja restaurada? Ah, como eu quero ser restaurado na minha alegria. Mas não quer largar a mágoa. Quer ficar abraçado com o rancor. Falei no culto dos casais agora, né? Que tem um monstro naquele filme chamado Star Wars, Guerra nas Estrelas, que se chama rancor. Dá uma olhada lá depois, não vai ver agora, tá? Mas depois você dá uma olhada. Tem gente que está abraçado com esse monstro, só que dentro de si mesmo. O rancor cresce, envenena a alma. Deus vai falar para você, você quer ser feliz de novo, quer ter a sua alegria restaurada? Eu quero tratar essa mágoa no seu coração de coisas lá do passado. Ou talvez você está sendo massacrado pela culpa, por alguma coisa que você fez no passado. Deus fala assim, você quer se livrar disso? Confesse e confie no meu perdão e no meu amor, na minha restauração para você. Quem sabe você precisa de restauração na vida espiritual, e Deus fala para você, olha, eu posso fazer isso, mas eu quero de você que você abandone pecados que estão estragando a sua comunhão comigo. Talvez um namoro que não está dentro da vontade de Deus e está esfriando o seu relacionamento com o Senhor. Quem sabe você precisa retornar a ler as Escrituras. Se vê muito WhatsApp, e-mail e redes sociais, mas as Escrituras ficaram de lado. Quem sabe você precisa voltar a ter uma vida de oração, voltar a congregar com o corpo de Cristo. E orar ao mesmo tempo, Deus restaura a minha vida como as torrentes no Negueb. E as águas vão chegar, e a graça de Deus vai vir, juntamente com a sua semeadura, é semear atitudes novas. Tem muita gente que está vivendo hoje um momento de deserto porque semeou errado no passado. E a Bíblia fala que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Às vezes eu estou vivendo hoje um negócio ruim, porque eu plantei isso lá atrás, só que a graça de Deus é tão maravilhosa que a partir de hoje eu posso, mesmo com lágrimas, muitas vezes é difícil,
Às vezes eu vou precisar de ajuda, procurar alguém que possa orar comigo, me orientar, mas eu preciso começar uma nova semeadura, semear novas atitudes, e com a graça de Deus, ali na frente, eu vou colher algo diferente na minha vida. Um novo tempo no meu viver. Atitudes no presente refletem no futuro. Você está disposto a semear atitudes bíblicas, obedientes à palavra, atitudes transformadoras? Atitudes transformam vidas. Só pensamento, só um desejo, não transforma ninguém. Mas atitudes transformam vidas. Atitudes regadas com a graça do Senhor transformam vidas. O que você precisa fazer, você tem que fazer. E Deus vai te dar ânimo. Deus pode te dar graça no processo. Deus pode te fortalecer para que você faça a sua parte. Deus pode te dar sabedoria para você discernir qual que é a sua parte no processo que está faltando para a restauração de algo na sua vida. O que você tem que fazer, mas conte com Deus com aquilo que você não pode. Nós vemos exemplos na Bíblia. No Negueb, aqui nesse Salmo 126, eles tinham que semear, fazer a parte deles e Deus iria abençoá-los. Na ressurreição de Lázaro, Deus ressuscitou Lázaro, mas quem que tirou a pedra lá foi Jesus. Jesus podia tirar a pedra ou não podia? Podia. Para ele não tem dificuldade nenhuma. Jesus podia olhar a pedra ali, fazer um negócio assim, a pedra sair voando assim, né? E como um isopor. Mas ele não fez, ele falou, tirem a pedra. Aí saiu Lázaro lá, depois de 4 dias, ali sepultado, parecendo uma múmia, né, todo enfaixado. E aí Jesus podia tirar a faixa de Lázaro ou não? Podia, mas o que ele falou? Vocês vão fazer isso. Ressuscitar um morto só Jesus pode, mas tirar a pedra e tirar as faixas eu posso fazer, eu tenho que fazer. O casamento de Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho. Transformar água em vinho é só com Jesus, é um milagre. Mas Jesus fala para aqueles servidores, vocês vão lavar as talhas, vocês vão fazer aí a limpeza e encher os potes de água. E aí Jesus então transforma a água em vinho e ele fala, agora vocês vão servir o povo. Então tem a parte dele e tem a minha. E certamente a parte que deve estar falhando na minha vida não é de Deus, é a minha. Porque Deus não falha, Deus é fiel. Se tem alguém em haver, sou eu. Deus está preparado para enviar as torrentes do Negueb do meu coração. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltarão com cantos de alegria trazendo os seus feixes, vão colher o resultado com a graça do Senhor. Qual área da sua vida você precisa talvez de restauração? Saia daqui nessa noite com uma decisão de confiar em Deus, buscar o Senhor, crer que Ele pode restaurar você. Mas saia daqui também, Deus me dê entendimento, sabedoria, discernimento, e me dê força para eu aplicar, para eu colocar em prática aquilo que eu tenho que fazer. Não é o outro, sou eu, não é a igreja, não é meu marido, não é a esposa, sou eu que tenho que fazer. Qual que é a minha parte, Deus? Me ajude. Restaura a minha vida, Senhor. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, que nenhuma restauração é possível se Jesus não for o seu Salvador e o seu Senhor. Da mesma forma que Deus libertou o povo de Judá do cativeiro babilônico, Jesus ele liberta o pecador do cativeiro das trevas, do pecado, e nos dá vida nova. E Ele é aquele que anda conosco, e muitas vezes sabe do nosso caminhar, que o nosso caminhar se torna muitas vezes um deserto. O nosso coração muitas vezes está sofrendo, e precisa de restauração, e nós podemos contar com Ele, para nos fortalecer, para nos livrar, para nos restaurar. Lembrando que Ele está nos levando para a grande restauração que vai acontecer na sua vinda, na volta de Cristo. A restauração de todas as coisas, a restauração completa. Quando Ele mesmo vai nos dar um novo corpo, um corpo de glória,
E Ele vai enxugar dos olhos de cada um aqui, que confessam a Ele como Salvador, Ele vai enxugar toda lágrima. E ali não haverá mais morte, e ali não haverá mais dor, e ali não haverá mais trevas, e ali não haverá mais pecado. E nós daremos naquele dia e lá na eternidade gritos de alegria, porque o Senhor efetuou a restauração plena, completa. Mas enquanto isso, esse mesmo Deus é poderoso para restaurar a sua vida hoje. Tristeza em alegria, deserto em vida. Amém?